Boa noite para você, meu irmão, minha irmã, que está sintonizando a Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo o nosso programa Madrugada de Bênção. Seja bem-vindo ao nosso programa, que você possa estar conosco para juntos rezarmos, formarmos essa grande comunidade de fé, de oração ao vivo até 1h da manhã. Sou o Padre Giuli, vamos juntos nesse nosso momento e você sabe que a sua participação é sempre muito importante junto a nós, não é? Então, telefone para a gente, nossas atendentes estão lá para acolher você com todo carinho, acolher o seu pedido de oração, a sua intenção, para que a gente possa rezar juntos nesta madrugada de bênçãos, nesta terça para quarta-feira. Então ligue para a gente, deixando o seu pedido de oração, para você falar ao vivo com o padre também, dar um testemunho seu, não é? Partilhar um pouco a sua vida com tanta gente que reza conosco nesse momento. 0 operadora 19 3871 9620 é o nosso telefone, anota aí, está aí no seu vídeo, anota para você ligar, para você rezar, participar conosco também. Daqui a pouquinho vamos rezar uma dezena do terço das mãos ensanguentadas de Jesus, pedindo o toque amoroso das mãos ensanguentadas sobre a sua vida, a sua história, a graça que você necessita. Pois ao final do programa temos um momento de consagração à Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do nosso Brasil, onde pedimos a intercessão dela, que ela possa levar os nossos pedidos até o coração de seu Filho Jesus. Então ligue, participe, reze conosco nesta nossa madrugada de bênçãos, finalzinho do mês de agosto, mês vocacional, onde o mês todo rezamos pelas vocações, as vocações sacerdotais, a vocação dos pais, a vocação dos religiosos e missionários. Nesse último final de semana, a vocação dos leigos em geral, a sua vocação, o seu chamado que Deus lhe fez, para que onde você estiver, você seja sinal da graça, do amor de Deus. E rezamos pelos catequistas nesse último final de semana também do mês de agosto. Hoje, na liturgia da igreja, nós lembramos uma santa muito importante, não é? Santa Mônica. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, que vamos celebrar amanhã. Santo Agostinho, um grande santo da igreja, doutor da igreja, lá no século IV, início do cristianismo, portanto. Santo Agostinho, que foi um grande bispo e um grande escritor, teólogo, que sempre nós gostamos de recordá-lo. Mas antes disso, a sua vida era uma vida um pouquinho desregrada, e ele até era um grande ateu, que duvidava de Deus e questionava Deus. Depois de uma experiência que tem, a partir da palavra de Deus, é que muda de vida, se torna um grande bispo da igreja. Portanto, o nosso tema para a gente rezar hoje, partilhar um pouquinho, aprofundar a partir da palavra de Deus, é a perseverança. Perseverança de Santa Mônica, mas a perseverança de modo geral, né? Perseverança na fé, na palavra de Deus, no nosso dia a dia. Perseverança porque Santa Mônica foi uma mulher perseverante na oração. Ela passa mais de 30 anos da sua vida rezando pela conversão do filho, Santo Agostinho, né? Justamente, como eu disse, Agostinho tinha uma vida muito desregrada, além de viver sempre em busca de sabedoria, né? Era um homem muito inteligente, mas sempre duvidava da palavra de Deus. E numa experiência que tem a partir da palavra de Deus, essa experiência é tão grande que transforma, que muda a sua vida, se torna um grande bispo da igreja, um grande doutor da igreja, um grande evangelizador lá no século IV, pelos anos 387, quando morre a sua mãe. Logo após a sua conversão, Mônica, sua mãe, vai morrer, não é? Mas ela rezou mais de 30 anos pela conversão, nunca desanimou, sempre foi fiel a Deus e perseverante na oração. Portanto, para nós também é um grande modelo, um grande testemunho. Será que nós somos perseverantes na oração e na nossa vida de fé, no nosso caminho junto a Jesus? Será que você é fiel a Deus, aos ensinamentos do Senhor, aos ensinamentos da igreja? E mais ainda, você coloca em prática esses ensinamentos? Porque muitas vezes nós pedimos a graça de Deus, pedimos a bênção de Deus na nossa vida, mas nem sempre nós praticamos a palavra de Deus. Nós queremos muitas vezes os direitos da palavra de Deus e da nossa fé, mas nem sempre os deveres. É necessário os deveres também colocarmos em prática aquilo que Jesus nos ensina. Portanto, a fidelidade a essa palavra nos momentos melhores e nos momentos mais difíceis também da vida. E que todos nós passamos por situações mais difíceis, não é? É preciso ter a motivação, é preciso ter a esperança, é preciso ter essa fidelidade, é preciso ter a
perseverança. Veja, ter fé muitas vezes até não é tão difícil, né? Ter fé no sentido de começar um caminho, ou pelo batismo, ou pela catequese, ou porque alguém levou você à igreja, à vida de fé. Mas muitas vezes o mais difícil é perseverar nesse caminho, porque o caminho ele tem obstáculos, tem problemas, tem dificuldades. O inimigo nos tenta a vida nossa inteira, para que a gente desanime, desmotive-se e pare, desista do caminho. Portanto, o perseverar é justamente eu mesmo em meio às dificuldades, às tribulações, aos problemas, eu continuo fiel à fé que eu abracei. São Paulo vai nos ensinar assim, sem quem coloquei a minha esperança, a minha confiança. Paulo tem certeza, e Paulo diz isso no momento da vida dele, é muito difícil. A vida de Paulo, se você estudar então, a partir da Bíblia ou da história da vida de Paulo, Paulo tem uma vida muito difícil, mesmo depois dessa experiência com Deus, e ele vai dizer lá na carta dele aos Filipenses, a minha vida antes de eu encontrar Jesus era um nada. A partir do meu encontro com Jesus, a minha vida ganha um novo sentido. E a gente olha lá, principalmente a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, lá no meio dessa carta, Paulo vai relatar todas as dificuldades que ele passou, não é? A partir do momento que ele abraça a fé em Jesus e da sua missão. E a gente lê aquilo e diz, mas como é que Paulo teve essa experiência e mantém-se firme, fiel e perseverante, né? Claro que a vida dele, antes do encontro com Jesus, humanamente falando, era muito melhor, não é? Ele sendo oficial romano, portanto, era alguém que tinha um status, que tinha posses, não é? Era alguém que, portanto, que tinha dinheiro, uma pessoa erudita. Mas a experiência da palavra de Deus e com Deus é tão grande que tudo isso fica para trás, o que é humano fica para trás. E mesmo com as dificuldades, com as tribulações, com os momentos difíceis, Paulo continua perseverante, é um grande exemplo de perseverança. E se nós tomamos a palavra de Deus, mesmo no Antigo Testamento, vamos perceber grandes personagens bíblicos que foram fiéis a Deus. E todos eles, sem exceção, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, depois os nossos santos, todos eles, sem exceção, passaram dificuldades, tribulações, provações, mas nunca deixaram de ser fiéis a Deus, nunca deixaram de ser perseverantes. Por quê? Porque a experiência com Deus é tão grande e aquilo preenche, aquilo dá sentido, que mesmo as dificuldades que aparecem a partir desta adesão a Jesus, elas são menores do que se eu negasse a minha fé, fosse infiel a Deus e fosse procurar outros caminhos. Portanto, se nós lembramos a vida dos santos, tantos deles, você vai perceber que nenhum deles teve vida fácil, porque abraçou a fé, porque foi fiel a Jesus, não é? Buscou fazer a vontade de Deus. A vida de todos eles foi difícil, uma vida de provações. E aí São Paulo vai nos falar muito sobre isso, e também a carta aos Hebreus vai nos dar um ensinamento muito grande. Carta aos Hebreus, capítulo 12, que domingo nós proclamamos, por sinal, essa leitura, né? O 21º domingo do tempo comum. A carta aos Hebreus diz assim, o capítulo 12, né? O bom pai corrige o filho que ama. No sentido que as provações é uma correção, é uma educação. Veja, não é uma violência, não é uma agressão, não é isso. É uma correção, né? O bom pai corrige o filho que ama. E diz mais a carta aos Hebreus, fortalecei as mãos cansadas, os joelhos cansados, né? Quer dizer, a oração é importante, porque a educação na fé vai acontecendo a partir do momento que eu tenho essa experiência com Deus e com a palavra de Deus, mantenho-me firme na oração, não é? Isso me ajuda. E diz assim, endireitai os vossos passos, né? Acertai os passos, diz a carta aos Hebreus, capítulo 12, que é preciso acertar os passos, mas é preciso perseverar. Por que a carta está dizendo isso? Porque muitas vezes os cristãos desanimavam no caminho, não é? Eram infiéis a Deus, não perseveravam no caminho. Por quê? Por causa das provações, por causa das dificuldades, como que dizendo assim, às vezes nós podemos cair nesse erro e nesse pecado também. Olha, eu sou fiel a Deus, eu busco fazer a vontade de Deus, eu vou à missa, eu faço isso e mais aquilo, eu tenho minha vida de oração, de caridade, e me acontece essa e essa dificuldade, essa e essa provação e sofrimento. Quer dizer,
Não que nós vamos fazer a vontade de Deus então e vamos nos estar livres dos problemas e dificuldades da vida, do dia a dia. Somos humanos, não somos anjos e não somos deuses. Portanto, aquilo que pertence ao ser humano, ao que é humano, nós também, como cristãos, mesmo fiéis a Deus, vamos passar por essas dificuldades também, não é? A diferença é como nós passamos por essas dificuldades, esses problemas, essas provações, esses sofrimentos. Mas não quer dizer que nós não vamos passar. Eu vou ser fiel a Deus, a Jesus, vou participar mais, vou viver mais isso e vou me ver livre das dificuldades, sofrimentos. Não vai acontecer isso, né? Talvez os problemas sejam maiores ainda, porque quanto mais fiel a Deus nós queremos ser, mais nós queremos viver a palavra de Deus e estar junto de Jesus, mais o inimigo tenta a gente. Mais ele quer desestabilizar, quer puxar o tapete da gente, quer tentar a gente, né? Justamente para você desistir, para você buscar outro caminho. As pessoas acham que buscar a fé e a fidelidade a Deus é não ter mais problemas e dificuldades. Acha que o inimigo vai, então, bater em retirada. Não, pelo contrário. É aí que ele vai tentar mais ainda. Porque aqueles que não seguem a Jesus, que não têm fé, que estão distantes, estão por outros caminhos, esse ele já ganhou. Não tem esforço nenhum para o inimigo. Ele vai tentar ganhar justamente aquele que quer ser fiel a Deus, que quer caminhar com Jesus. Claro, é óbvio isso, né? Portanto, quando nós falamos de perseverança, a importância de a gente ter essa confiança em Deus e não desanimar jamais. Estar junto de Jesus cada vez mais, não é? Porque a palavra vai nos ajudar, mas o mundo vai nos desanimar, o mundo vai cansar a gente, né? O mundo vai cansar a gente. Então, se não for a oração, por isso a carta aos Hebreus, capítulo 12, vai dizer isso, né? Firmai as vossas mãos, firmai os joelhos, quer dizer, firmai na oração, não é? Paulo vai dizer também na sua carta aos Tessalonicenses, orai sem cessar, né? Quer dizer, a oração ela é importante porque é o diálogo nosso com Deus. Quando eu citei no princípio que Mônica foi essa mulher fiel a Deus e perseverante na oração, não por ela, mas ela estava rezando por Agostinho, seu filho. Era uma oração, portanto, de intercessão que ela fazia, mas sempre fiel, mesmo Agostinho indo por outros caminhos, não é? Mesmo Agostinho nem procurando a Deus e até duvidando, Mônica estava lá orando. É a perseverança e a fidelidade a Deus, né? E nós também, a oração vai nos sustentar, por isso é importante nossa oração pessoal, litúrgica, a Santa Missa, ler a palavra de Deus, para eu praticar tudo isso. Porque se eu não tenho a minha vida de oração, não tenho a palavra de Deus comigo, eu vou praticar o quê? Como é que eu vou fazer a vontade de Deus, vou praticar a vontade de Deus, se eu não tenho esse conteúdo da palavra de Deus e da vontade de Deus? É necessário eu colocar em prática algo que esteja dentro de mim. Há um pensamento que diz assim, ninguém dá ao outro aquilo que não tem nem para si mesmo. Ninguém dá ao outro aquilo que não tem nem para si mesmo. Se eu não tenho essa experiência com Deus, se eu não tenho essa palavra de Deus em mim pela oração, como é que eu vou passar isso ao outro? Como é que eu vou testemunhar isso? É necessário eu ter essa experiência primeiro. É necessário eu ter essa palavra de Deus primeiro em meu coração e em minha vida. Repito, na perseverança com as dificuldades, com os problemas. Madre Teresa de Calcutá, que é muito conhecida nossa, hoje santa também, não é? Muito aí, próxima ao nosso tempo. Madre Teresa, certa vez, isso está lá na sua biografia, não é? Na sua vida, Madre Teresa disse assim, né? No momento de tribulação, no momento de dificuldade, ela passou muitas noites escuras. Esse é um termo de um outro santo da igreja, São João da Cruz, santo espanhol, que passou também muitas dificuldades, Santa Teresinha do Menino Jesus, que também no seu caminho de fé passou sem tribulação, provação, todos eles o que têm em comum, esse termo, a noite escura da nossa alma. Quer dizer, aquele momento mais difícil, aquele momento mais árido, que nós até pensamos que Deus se esqueceu de nós, que Deus nos abandonou. Quantas vezes talvez você já passou por essa situação, ou está até passando por essa situação hoje, dando a impressão que Deus se esqueceu de você, Deus abandonou você? É um momento de noite escura que a gente passa, não quer dizer que a gente perdeu a fé, que a gente não tem mais fé, não, mas é um momento. São João da Cruz não perdeu a fé, Santa Teresinha não perdeu a fé, Madre Teresa de Calcutá não perdeu a fé, mas foram momentos difíceis na vida desses homens e mulheres
que são santos, mas não foram deuses nem anjos, foram pessoas como nós. E que, portanto, esses momentos de escuridão da alma, essas noites escuras, ajudaram, na verdade, esses homens e mulheres a crescerem mais na fé, a perseverar. Não desanimaram, não, nenhum deles. Madre Teresa de Calcutá não deixou de fazer o bem, de fazer a caridade, frente aos obstáculos que passava. Pelo contrário, né? Nós temos no Brasil, né, a Irmã Dulce, lá da Bahia, não é? Que vai ser canonizada também, que também passou por muitas dificuldades, mas nunca deixou de fazer o bem, de fazer a caridade, de ajudar aqueles que precisavam, e basta olhar a sua vida, não é? Uma santa tão próxima a nós no tempo e no caso do nosso país, mas perseverou sempre, continuou sendo fiel a Deus. Madre Teresa de Calcutá disse certa vez nessas dificuldades, né? Na sua oração, então, ela clama a Deus dizendo: por isso que o Senhor, falando de Deus, né? Por isso o Senhor tem tão poucos amigos, né? Diante das dificuldades que ela estava passando, ela chegou a exclamar isso, né? Por isso o Senhor tem tão poucos amigos. E realmente, né? Naquele momento de noite escura, nós também podemos soltar uma palavra dessa, porque nós não amamos a Deus, não queremos ser fiel. Não, não é por isso, não. É porque, na verdade, nós passamos como humanos situações assim. Por isso a perseverança é muito importante, meu irmão, minha irmã. A fidelidade, veja, dois termos importantes, duas atitudes importantes. Fidelidade a Deus, ao chamado que Ele nos faz, e perseverança. Aconteça o que acontecer, eu me mantenho firme. Nós podemos olhar, por exemplo, a Pedro, não é? Nos evangelhos. Pedro era fiel a Jesus. Era fiel a Jesus, ao chamado que Jesus lhe fez. Era perseverante. Mas na sua vida ele também passou por situações muito difíceis. Mesmo no relacionamento com Jesus. Certa vez, quando Jesus diz que precisa passar pela cruz, precisa morrer para ressuscitar, Pedro vai dizer assim: Senhor, Deus te livre disso, vamos defender o Senhor, isso não vai acontecer. Jesus diz assim: afasta-te, Satanás. Jesus diz a Pedro, né? Afasta-te, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus e as coisas dos homens. Que é Jesus dizendo: eu preciso passar por tudo isso para salvar a humanidade. Mas Pedro ainda não tinha percebido, não tinha entendido isso. Jesus diz: afasta-te, Satanás, né? Claro, imagine a única vez que Jesus diz isso a alguém, né? Claro que Pedro, a princípio, assustou com aquilo, é óbvio, né? Mas veja, Pedro não se afastou de Jesus por causa disso. Não se afastou, não desanimou no caminho, não. Não foi nem procurar terapia, né? Se é que havia na época. Não, ele continuou fiel a Jesus, ele continuou do lado de Jesus, né? Mesmo quando ele nega Jesus antes da paixão, da morte de Jesus, que ele vai negar Jesus 3 vezes, depois ele continua ali. Ele continua ao lado, né? Chora amargamente aquilo que fez, e logo depois da ressurreição, Jesus lhe aparece e vai dizer: Pedro, tu me amas? E Pedro então vai renovar esse amor, mas havia passado uma situação difícil, uma noite escura também. Mas perseverou, não se afastou do grupo dos 12, não se afastou da fé de Deus, não se afastou dessa experiência grande que ele teve. Olha quantos que eu já citei, quantos personagens bíblicos e da nossa fé que eu já citei nesse pouco tempo, que foram perseverantes e que são testemunhas para nós, são modelos de fé. Muitas vezes as pessoas vão ler aí biografias de tantas pessoas, né? Ler a vida de tantas pessoas por aí, pessoas famosas. Nós temos a nossa igreja, na nossa fé, os nossos santos, e que tem tanto a nos ensinar. Santa Mônica, celebrando hoje a perseverança, Santo Agostinho, que celebraremos amanhã, e tantos outros, né? Santa Teresinha, que eu citei, né? A vida de Irmã Dulce, que é importante você ler. Procura hoje, a internet também ajuda-nos para muita coisa, atrapalha muito, mas ajuda bastante também, né? Vai lá procurar, vai ler, ou vai numa livraria boa, católica, procurar. Você tem biografias de santos que vai lhe ajudar tanto na sua perseverança, na fé e na sua fidelidade. Claro que a Bíblia é o primeiro livro desses, óbvio isso, né? Claro, a experiência com Jesus e as personagens bíblicas, né? E eu ainda posso citar para você, ainda na carta aos Hebreus, vai ler lá, você vai encontrar relatos dessas personagens bíblicas. Pega no Antigo Testamento o livro do Eclesiástico, que também vai mostrar essas personagens bíblicas do Antigo Testamento, que foram fiéis a Deus, que foram perseverantes, né? Então, nós temos aí muita coisa, muito material que nos ajuda a perseverar na fé.
a não desanimar, não. Haver muita gente que nesse caminho, né, uma multidão que passou nesses mais de 2000 anos, sempre fiéis a Jesus, sempre perseverantes, sempre fiéis à igreja, perseverantes na igreja, não como aquelas pessoas que veem um problema na igreja, por exemplo, e abandonam a fé e vão para uma seita qualquer aí fora, né, e depois vão querer criticar a igreja. Não, mas pessoas que viram as dificuldades que a igreja muitas vezes passou ao longo da história, e ainda passa, claro que somos humanos, mas não abandonou a igreja, perseverou, foi fiel, ajudou a melhorar aquilo que precisava, não é? Às vezes não basta criticar, simplesmente por criticar ou falar mal e depois abandonar o barco. É necessário ficar ali e ajudar, se há um problema, se há uma dificuldade, não é? Porque para falar mal, já tem muita gente, especialmente muitos meios de comunicação por aí, não é? Para falar mal já tem gente demais. Nós que vivemos a nossa fé dentro da Igreja Católica, precisamos buscar fazer o melhor. E se há um problema, procurar resolver o problema juntos e não abandonar o barco ou ficar falando besteiras por aí. Isso serve para mim, padre, para bispos e para leigos, né? É a perseverança. Quer dizer, eu sei onde eu coloquei a minha esperança, eu sei onde eu estou. E sei que nesse caminho vai ter dificuldades, vai ter sofrimentos, vão aparecer provações, mas eu mantenho-me firme. Olha, ao longo desses mais de 2000 anos, quantas situações a nossa igreja já passou, não é? Está aí firme. Por quê? Porque Jesus disse certa vez assim, lá no Evangelho de São Mateus, no finalzinho, não é? E as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Mesmo com os nossos pecados e as nossas limitações. Mas é preciso nós sermos fiéis a Jesus, sermos fiéis aos ensinamentos, sermos perseverantes no caminho. Isso nós fazemos na oração. A oração vai nos ajudando, a leitura da Bíblia vai nos ajudando, a Santa Missa, a Eucaristia, meu irmão, vai nos ajudando. Vamos buscar, portanto, nessa madrugada de bênçãos, pedir a Jesus duas virtudes importantes, a fidelidade a Ele, a sua palavra, a sua igreja, e a perseverança, mesmo nesse momento difícil que você esteja passando aí. Uma doença, uma enfermidade, uma perda, uma decepção, todos nós passamos por isso. Mesmo nessa noite escura que você esteja passando, vamos rezar com confiança, vamos ter confiança que Ele vai nos ajudar, não é? Que Ele vai nos fortalecer nesse caminho. A Eucaristia é o nosso maior alimento. Se você está afastado da missa, da sua comunidade, da sua paróquia, se afastou por algum motivo, retorne à mesa da Eucaristia. A Eucaristia vai lhe dar força, vai lhe dar ânimo, vai lhe dar confiança para você continuar o caminho. Não pare com isso, não se afaste, persevere, seja fiel, meu irmão, minha irmã. Vamos rezar nessa madrugada de bênçãos, portanto, por esses dois dons importantes, a fidelidade e a perseverança no caminho, na palavra de Deus. Então ligue para a gente, vamos colocar o seu pedido, a sua intenção aqui, junto para a gente rezar uma dezena do terço das mãos ensanguentadas, depois consagrarmos a Nossa Senhora, que ela nos cubra com o seu manto sagrado, não é? Ligue para a gente, ligue para falar ao vivo também, 0 operadora 19 3871 9620 é o nosso telefone. Você também pode rezar conosco pelo Facebook, nós estamos transmitindo ao vivo. Procura aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador, procura lá Madrugada de Bênçãos, não é? No Facebook, vai lá, curte a nossa página, envie o seu pedido de oração e compartilhe para que outras pessoas também possam rezar com a gente, né? Principalmente onde não há o sinal aberto da TV, da Rede Século XXI, também podem rezar conosco pela internet, pelo Facebook, né? São meios que temos para estarmos juntos até 1h da manhã ao vivo, tá bom? Então ligue para a gente, participe conosco aqui da nossa madrugada de bênçãos. Já temos nossa primeira participação ao vivo pelo telefone. Boa noite. Boa noite. Quem é que fala? Valdeci Pereira Duarte. De onde, minha irmã? Caraí, Minas Gerais. Minas Gerais. Ribeirão Santana, município de Caraí, Minas Gerais. Que bom. Seja bem-vindo à nossa madrugada de bênçãos. Obrigada. E a senhora quer rezar por quem hoje? Eu quero rezar para meus filhos. Quantos filhos são? São 3, mas eu tenho uma filha adotiva também. Qual o nome deles para a gente colocar aqui em oração, Valdeci? Amanda Nunes Duarte Coimbra. Certo. Paulo Nunes Duarte Coimbra.
Nádio Mâncio, Nunes Duarte Coimbra, Carla Larissa Pereira, Carla Larissa Pereira, oh meu Deus, esqueci o nome da menina. Carla Larissa Gomes Pereira. Certo. Vamos colocá-las em oração aqui, pedir as mãos ensanguentadas, a Nossa Senhora Aparecida. E mais algum pedido, Odeci? Aí também para mim, padre. Eu estou precisando de oração, padre, porque eu tive depressão, padre. Eu não vou falar que eu tenha depressão, porque a gente falar é pior, né? Sim. Mas eu tenho a depressão, mas sempre eu tenho as crises. Aí eu quero pedir oração. Os meus filhos também, porque meus filhos dois trabalham de caminhoneiro. Entendi. Um trabalha no centro de Belo Horizonte. Ele faz entrega no centro de Belo Horizonte e faz entrega para fora. Certo. E o outro trabalha de caminhoneiro, assim, nas estradas. Aí eu fico muito preocupada com eles. Aí eu peço oração por eles. E também eu peço também oração por mim também, que eu já falei, né, sobre o problema da depressão que eu tive e tenho as crises. E também por todos os enfermos, todas a paz do mundo, né, que a gente está no mundo violento hoje, né, padre? Sim, sim. Tem que rezar bastante, né? Hoje o mundo está muito violento. E também para vocês aí também, né, padre? Amém, te agradece. Vamos colocar todos esses pedidos da senhora, então, aqui, junto às mãos ensanguentadas de Jesus. Ah, e também, padre. Para meu filho também, o Nádio Mâncio, que é o caçula, tem um problema de coluna muito sério. Está muito novo, está com problema de coluna. Eu peço oração por ele também, se eu fazer uma oração para ele. Pronto, vamos colocar aqui sim, viu, Valdeci? Vamos pedir as mãos ensanguentadas de Jesus, possa tocar a vida dele, todos os filhos, a senhora também. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora Aparecida também, para que Deus possa continuar derramando muita bênção e graça na vida da senhora, tá bom, minha irmã? Deus abençoe bastante aí a senhora, toda a família, muita saúde, muita paz, muita luz aí em Minas Gerais, rezando, participando conosco, a Valdeci, aqui na nossa madrugada de bênçãos. Você também pode ligar, pode partilhar conosco, pedir sua oração, dar o seu testemunho, que é muito importante para que outros possam ouvir. Então ligue, partilhe, reze conosco, né? Pelo Facebook, como eu disse, procura lá Madrugada de Bênçãos, reza conosco, dê seu pedido de oração lá, que nós também vamos rezar pelos seus pedidos que estão lá no Facebook, tá bom? Também eu queria dizer para você, nós estamos chegando ao finalzinho do mês, né? Mês de agosto, né? Finalzinho já, e queria estender a mão para você, você que já é sócio, Deus abençoe você pela sua ajuda, pela sua colaboração conosco. E você que não é sócio, fique sócio conosco, faça parte, independente da quantia. O importante é a sua fidelidade, né? Mensal ali conosco, né? Então, sentiu o chamado de Deus, faça parte com a gente dessa grande obra de evangelização para continuarmos salvando vidas, salvando almas. Você, quando fica sócio, você recebe de presente a revista Brasil Cristão, não é? A revista Brasil Cristão é o presente do Padre Eduardo para você, para a sua família, é um grande alimento espiritual, né? Para você que tem catequese, tem formação, informação, né? Revista que não tem banca alguma, é um presente do Padre Eduardo para você que fica sócio. E nesse mês, também na revista Brasil Cristão, vai, olha só, as reflexões das liturgias para cada dia, né? Tem os textos litúrgicos e uma pequena meditação todo dia. Vai junto para você as reflexões para um Brasil cristão, vai junto com a revista Brasil Cristão. E nesse mês, você que já é sócio, você recebeu a Quaresma de São Miguel, que vai para você. E se você ficar sócio, você vai receber aí na sua casa também junto com a revista Brasil Cristão. É a preparação para a festa de São Miguel Arcanjo, agora no mês de setembro, não é? Então nós estamos fazendo a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Você vai receber junto e recebe a carta do Padre Eduardo,
Tá vendo aqui? Olha só, a carta do Padre Eduardo vai junto com a revista, você que já é sócio recebeu. E nesse mês nós estamos com uma campanha, não é? Devido à festa de São Miguel Arcanjo. Aqui você recebe, tá vendo aqui do outro lado, além da carta, o boleto, que sempre vai com a revista. Mas nesse mês, 2 boletos, não é? Um, que é a sua colaboração, a sua contribuição mensal, normal, e o algo extra seu, o algo a mais que você vai fazer por essa obra nesse mês, né? Então são 2 boletos que vão, você faz o normal e mais um extra, que é o seu algo a mais, né? Você que é sócio já recebeu, faça as suas 2 doações, você que vai receber também vai fazer, e você fazendo as 2 doações, portanto, você vai ganhar de presente, vamos sortear, né? Estamos sorteando toda madrugada 2 canecas, olha que canecas bonitas aqui, tá vendo? Olha só as canecas. Tá vendo? Olha só que bonitas canecas de São Miguel Arcanjo, personalizadas. Então você fazendo as 2 colaborações, as 2 contribuições no boleto, os 2 boletos, automaticamente você vai concorrer à caneca de São Miguel Arcanjo, que todo o programa estamos sorteando 2 canecas dessas. Então você ficando sócio hoje, por exemplo, faz lá pelo débito automático, já vai concorrer automaticamente às 2 canecas. Você que tem aí o seu boleto, não fez assim a sua colaboração ainda, né, por algum motivo, vai lá amanhã, já faz a sua colaboração, faz ainda nesse mês, né? Nós temos aí alguns dias para terminar o mês de agosto, né, até sexta-feira, faz a sua colaboração já conosco, ajuda com os 2 boletos e concorre à caneca. Olha que caneca bonita, né? Eu já tenho a minha caneca aqui já também, olha só. E tá cheia, mas é cheia de água, viu? Não tem outra coisa aqui não, é a água que tem aqui. Olha que caneca bonita, né? Então essa é minha já. Então você pode ganhar a sua também. Então ligue pra gente, 0 operadora 19 3871 9620, para você ficar sócio, fazer parte, né? Olha só, nós precisamos, como eu falei, estamos no final do mês e o final do mês é um desafio para todos nós, né? Porque o dinheiro vai acabando e as contas continuam aí, né? Nós temos que manter tudo isso daqui, você sabe, sempre a gente mostra para você. E nós estamos hoje, vamos ver o nosso gráfico, quanto a gente está, qual a nossa porcentagem hoje para você colaborar com a gente. Vamos dar uma olhadinha, olha só a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Nós estamos hoje com, olha lá, 67%, não chegamos, está no pescoço, literalmente está no pescoço, né? Ali no Sagrado Coração de Jesus, 67%. Nós temos aí mais 3 dias úteis só nesse mês de agosto, então para chegar aos 100%. Para Deus, nada é impossível, né? Então, você aí que ficou sócio, recebeu o boleto e ainda não fez a doação sua, vai lá amanhã, já faz a sua doação. Você que não é sócio, fica sócio com a gente hoje também, para você já fazer, ter os dados lá, fazer a sua doação, ou já ficar pelo débito automático, né, com a gente, né? Nos ajude, né? Seja fiel, a gente precisa muito, são 3 dias, né? E nós queremos continuar salvando vidas, salvando almas, não é? Para isso a gente tem que fechar no azul, né? Como na sua casa também. Porque a gente tem muita coisa para pagar, né? Olha só, nós temos tanto, eu gosto sempre de mostrar, olha quanta lâmpada que nós temos acesa aqui, olha, veja só, se na sua casa tem lâmpada, olha aqui, uma lâmpada dessa gasta que você nem imagina como. Tem um ar-condicionado aqui, porque essa lâmpada também queima a cara da gente, né? Porque são lâmpadas fortes, quentes, e tem que ter o ar-condicionado, manter todo o equipamento, são câmeras de alta definição que nós temos aqui, né? Olha só, essas câmeras são, olha, de primeira categoria, né? E tem gente que mantém essas câmeras também, estão lá no escurinho, mas estão aí, tem que ter operador para isso também, não é? E nós temos gente lá atrás, ali, tem gente, tudo que tem que manter, tem todo, nós chamamos os bastidores, né? Tem muita gente que ajuda também nos bastidores, né? Tem gente para manter lá em cima na casinha, lá, como é que é o nome da casinha mesmo? O switcher, é um nome chique, né? Que é uma casinha lá que cuida do som, do áudio, não é? Para chegar até você, para chegar uma imagem bonita assim do padre, tem que chegar até você. Tem o satélite que tem que pagar também, porque aí sai daqui, vai para o satélite lá a imagem, depois para voltar na sua casa. Tem que pagar também, não é de graça, não tem nada de graça não, viu? Tem que pagar, né? Não vem nada de graça não, a gente precisa cuidar de tudo isso, né? O padre está sempre enfiado, olha, tem microfone, tem aparelho para todo lado aqui que tem que dar, se der um curto-circuito, torra o padre, né? Tudo isso custa, né? Quando a gente fala, então, de você que ficar sócio, de você colaborar, porque a gente chega até a sua casa, né? Olha que estrutura que nós precisamos ter para chegar até aí para evangelizar.
Então, fique sócio com a gente, participe, diga o seu sim, não é? Precisamos muito continuar com você e você que nos ajuda com a sua oração, não é? Pedindo a São Miguel Arcanjo, mas com a sua colaboração também. Nós vamos sortear então as 2 canecas de hoje, né? Para quem já fez a doação, não é? Os 2 boletos, portanto. Vamos ver aqui quem vai ganhar. Vamos ver aqui a primeira caneca. Aqui rodando. Vamos ver quem ganha essa caneca maravilhosa. São Miguel Arcanjo. Parou. Maria Celeste Amaral, de Santana de Parnaíba, São Paulo. Deus abençoe, Celeste, viu? Obrigado, viu? Maria Celeste Amaral, Santana de Parnaíba, São Paulo, ganhou a primeira caneca. Vamos ver agora a segunda caneca aqui. Vamos ver para quem sai essa segunda caneca. Parou. Maria Vardelei Angarten de Gaspari, olha aqui, de Gaspari, sei lá, deve ser algo assim, né? Maria Vardelei, Campinas, São Paulo, Deus abençoe. Obrigado também pela colaboração das 2, né? Portanto, foram lá, colaboraram com os 2 boletos, não é? Por isso, concorreram e ganharam as 2 canecas. Que você também possa colaborar com a gente, ser fiel com a gente, para você não só concorrer às canecas, mas acima de tudo, para que você possa colaborar com essa obra de evangelização, tá bom? Depois do intervalo, nós vamos rezar a dezena do terço das Mães Ensanguentadas de Jesus, vamos fazer também a nossa oração a São Miguel Arcanjo, né? Vamos fazer a consagração a Nossa Senhora. Então ligue para a gente, para você rezar com a gente e para você deixar o seu testemunho, rezar pelos filhos talvez, né? Importante, pela família, pela fidelidade, pela perseverança também. A gente vai para o intervalo bem rápido, aproveite para ligar, aproveite para ficar sócio com a gente também. Intervalo bem rapidinho e eu volto já com você. Nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor.